Hoje nós estamos aqui então para dar continuidade para nossas aulas de zoologia. Nós estamos então vendo o grande filo artrópoda. Nós vimos então características do subfilo Trilobitomorpha, que é constituído então por espécies fósseis, os conhecidos trilobitas, que foram espécies muito abundantes nos mares do Paleozoico. Depois, mostrei para vocês características e também as classes do subfilo Chelicerata, que são artrópodos, a maioria deles terrestres, especialmente a classe aracnida, e as classes Pycnogonida e a classe Chifosura com representantes marinhos, os quelicerados com o corpo dividido em dois tagmas, o cefalotórax e o abdômen, que são chamados também de prossoma e opistossoma, e que apresentam 6 pares de apêndices no cefalotórax, sendo um par de quelíceras, um par de pedipalpos e 4 pares de pernas locomotoras. Os quelicerados não apresentam antenas e também não apresentam mandíbulas. Um grupo com em torno de 70 mil espécies descritas. Hoje, então, nós vamos ver características do subfilo Crustácea, que é constituído predominantemente por espécies aquáticas. E depois seguiremos falando, então, do subfilo Hexápoda e do subfilo Myriápoda. Bom, o subfilo Crustácea. O nome crustácea vem, então, de uma característica dos crustáceos, que é o fato deles apresentarem um envoltório resistente. Crusta quer dizer concha. Não que eles vivam dentro de uma concha, é que eles apresentam um exoesqueleto muito rígido, Ou seja, essa rigidez é devido, então, à deposição de cálcio, que torna, então, o exoesqueleto uma proteção mais eficiente, Na verdade, essa concha é uma carapaça que nada mais é do que uma dobra do exoesqueleto que se volta para trás e para os lados, protegendo boa parte do corpo dos crustáceos. Os crustáceos, eles são um dos grupos de invertebrados mais populares, pois incluem várias espécies que são apreciadas na gastronomia mundialmente e aqui no Brasil. Não é o nosso caso aqui no Rio Grande do Sul, porque aqui nós temos outros hábitos, A gente aprecia outro tipo de animal, Mas nas regiões litorâneas aqui do país e em várias regiões do mundo, apreciam muito, então, o consumo de lagostas, camarões, siris e caranguejos. Não que aqui ninguém goste, desses crustáceos, mas nós não temos esse hábito de comê-los com tanta frequência, Bom, os crustáceos, pessoal, em termos de diversidade, é um grupo relativamente grande. Existem em torno de 60 mil espécies descritas, com um número 5 ou 10 vezes maior de espécies a serem descobertas e descritas, especialmente espécies de crustáceos de zonas profundas e também diversas espécies de microcrustáceos que ainda não foram descritas pela ciência. Os crustáceos, pessoal, eles são primeiramente aquáticos e posteriormente eles invadiram, alguns invadiram o ambiente terrestre. A maioria, então, dos crustáceos são marinhos, alguns vivem nos estuários, ou seja, naquela região que se forma do encontro da água do rio com o mar, tornando a água salobra, que são os estuários. Nós temos também crustáceos dulcícolas, da água doce, espécies semiterrestres, que ora estão no ambiente terrestre, mas que em determinado momento precisam da água para fazer as trocas gasosas ou para se reproduzirem, e poucas espécies que obtiveram sucesso no ambiente terrestre, como por exemplo os tatuzinhos de jardim e algumas espécies de caranguejos. Uma coisa bem importante de vocês memorizarem, terem em mente, é que nenhum grupo de animais ou plantas no planeta apresenta a amplitude de diversidade morfológica observada entre os crustáceos. Ou seja, os crustáceos são os seres vivos
né, dentre os animais e as plantas, mais diversos morfologicamente. Então, dentro desse subfilo dos crustáceos, nós temos animais bem distintos morfologicamente. Tá? E essa diversidade morfológica, ela se deve especialmente à grande diversidade de formas dos apêndices. Tá? Como vocês podem ver, então, nessa imagem aí, nessas 3 imagens, nós temos 3 crustáceos distintos morfologicamente. Nós temos, por exemplo, aqui um camarão, que tem um abdômen bem amplo. Aqui nós temos um ermitão, que fica com o abdômen, né, completamente inserido e todo retorcido dentro dessa concha de gastrópode, porque é um crustáceo que ele vive, né, dentro dessas conchas. E nós temos aqui na direita um caranguejo, na qual vocês não conseguem observar o abdômen, porque ele está completamente dobrado sobre o ventre desses crustáceos. Tá? Os crustáceos, eles são os animais dominantes em ecossistemas subterrâneos aquáticos e em poços temporais. Então, eles são encontrados em uma abundância muito grande e, né, eles são os grupos dominantes nesses ambientes aquáticos, e no mar eles são chamados, né, dos insetos do mar, porque são os animais, né, os seres vivos mais diversos, ou seja, com a maior diversidade, com o maior número de espécies no ambiente marinho. Então, nós consideramos os crustáceos, né, os insetos do mar. Aqui nós temos, então, nessa imagem, uma diversidade, né, uma pequena amostra da diversidade morfológica que nós encontramos nos crustáceos. Nós temos espécies, então, como eu falei, em que é possível visualizar bem o abdômen, espécies em que o abdômen está dobrado aqui sobre o ventre. Nós temos os tatuzinhos de jardim. Nós temos espécies de crustáceos que vivem fixos a substratos, que são as conhecidas cracas. Nós temos os ermitões, que vivem dentro, né? Eles vivem associados, eles se ocupam de conchas de gastrópodos vazias que são encontradas no ambiente marinho. E nós temos diversas espécies de crustáceos que constituem, muitas vezes, o plâncton. Tá? Nós temos, então, os microcrustáceos, como, por exemplo, os ostracodas, os cladóceros e os copépodos. Todos eles são espécies pequenas, muitas vezes não visíveis a olho nu, mas que têm uma grande diversidade e são encontrados em grande abundância em diversos ecossistemas aquáticos, especialmente, né, os ecossistemas do ciclo. Aqui mais alguns representantes, né, a lagosta americana, que é muito apreciada na gastronomia, né, no hemisfério norte, especialmente nos Estados Unidos. E aqui na direita nós temos 2 gêneros que são bem típicos aqui do Brasil, especialmente aqui do nosso sul, que são 2 gêneros que têm preferência por águas mais frias, que é o gênero Egla, que é chamado de caranguejo do rio, mas na verdade ele é um falso caranguejo. Ele é sempre encontrado em riachos, com correnteza, águas limpas, bem oxigenados, e os parastacos, que são encontrados às vezes nas margens dos rios e também em banhados aonde eles cavam tocas, tá? O lagostim. O lagostim é primo da lagosta marinha, né? O lagostim de água doce. E a egla é um crustáceo decápoda, anomura de água doce. É o único anomura de água doce que nós temos registros. Só para vocês terem uma ideia, né, uma pequena pincelada da diversidade dos crustáceos. Bom, os crustáceos, pessoal, marquem aí, tá? Eles são o único grupo principal de artrópodos aquáticos, tá? A maioria dos artrópodos são terrestres, mas os crustáceos são o único grupo principal que habita os ambientes aquáticos, sendo a maioria marinha, mas muitas espécies vão ser encontradas na água doce e algumas invadiram o ambiente terrestre. Tá? Primariamente, os crustáceos são aquáticos e posteriormente alguns crustáceos conseguiram conquistar o ambiente terrestre. Os crustáceos, eles não tiveram sucesso na conquista do ambiente terrestre. Mas por quê? Porque eles apresentam algumas limitações à vida nesse ambiente, tá?
Dentre essas limitações está a falta de cera protetora no exoesqueleto, então que, né, não vai formar um repelente hídrico, né? Com isso, então, eles tendem a ter uma cutícula que vai permitir a perda de água, então a cutícula é impermeável à perda de água, então quando expostos a altas temperaturas, a ambientes secos, eles tendem a perder água. Muitas espécies, elas ainda têm dependência da água para a fase inicial do ciclo de vida, porque muitas espécies de crustáceos têm fase larval, então tem desenvolvimento indireto. E uma outra característica é que os crustáceos, eles têm estruturas respiratórias adaptadas às trocas gasosas na água, que são as brânquias. Então, falta para eles um órgão respiratório aéreo. E além disso, os crustáceos, como eu falei, eles têm um exoesqueleto com uma grande deposição de cálcio, então eles precisam de uma grande quantidade de cálcio para fazer a calcificação, para tornar o exoesqueleto mais rígido. E o cálcio, ele ocorre em baixas abundâncias no ambiente terrestre, então tem uma insuficiência de cálcio no ambiente terrestre. Tanto é que as espécies de caranguejos semiterrestres e terrestres, elas vão ter uma carapaça bem mais, não é mais fina, ela é mais flexível, ela não é tão rígida, ela não é tão calcificada quanto a carapaça, né, quanto o exoesqueleto de um crustáceo, de um caranguejo aquático, certo? Então, crustáceos, único grupo principal que conquistou o ambiente aquático, e aqui algumas características que não permitiram, então, o sucesso desse grupo no ambiente terrestre. Bom, dentre as características dos crustáceos, nós temos uma característica exclusiva, ou seja, uma característica que só os crustáceos apresentam. Nenhum outro grupo de animais, nenhum outro grupo de artrópodo apresenta essa característica, que é o fato deles apresentarem 2 pares de antenas. Tá? Então, os crustáceos são os únicos artrópodos a possuírem 2 pares de antenas. Dentre os apêndices que são encontrados na cabeça, além dos 2 pares de antenas, nós temos um par de mandíbulas, que são essas que estão aqui na coloração rosa. Depois, nós temos 2 pares de maxilas. Nós temos a primeira maxila, que é mais interna, em laranja, e em lilás aqui, a segunda maxila. E em alguns crustáceos, nós podemos ter de 1 a 3 pares de maxilípodos. Os maxilípodos são apêndices do tórax, mas em alguns crustáceos, os segmentos do tórax, eles podem se fundir com a cabeça. E eles podem se fundir 1, 2 ou 3. Então, os apêndices que são encontrados nesses segmentos que se fundem com a cabeça, eles acabam se voltando aqui para a região da cavidade bucal e passam a ter função na alimentação. Então, esses apêndices que são torácicos e que se fundem, né, os segmentos se fundem com a cabeça, passam os apêndices a se chamar de maxilípodos, porque vão ter função na alimentação. Então, nós temos aqui, né, em azul, o primeiro maxilípodo, então ele teria que ter ali do outro lado, então sempre é um par. O primeiro maxilípodo, o segundo maxilípodo e o mais externo é o terceiro maxilípodo. Aqui nesse exemplar aqui, então, nós temos 3 segmentos fundidos com a cabeça, então vão ter 3 pares de maxilípodos, tá? Então, aqui nessa imagem, então, nós podemos ver, então, a cavidade bucal, aonde é possível somente visualizar aqui, né, o terceiro maxilípodo. Vou ver, então, alguns ramos adicionais, e esses ramos, eles podem ter função respiratória, por exemplo, ou até mesmo serem usados para limpar as brânquias. Ficando, então, o ramo interno. Bom,
Caracterizar o corpo de um crustáceo é bem difícil, porque como eu vou mostrar para vocês nas aulas seguintes, os crustáceos apresentam uma diversidade morfológica muito grande, com um número variável de segmentos que formam cada um dos tagmas do corpo. Tá? Aqui eu trouxe para vocês a representação morfológica dos crustáceos da classe Malacostraca, tá? Que é a classe que apresenta a maior diversidade de crustáceos e que inclui os crustáceos mais conhecidos, que são os caranguejos, os siris, as lagostas, os lagostins, os tatuzinhos de jardim, tá? Então, os crustáceos da classe Malacostraca vão ter o corpo subdividido, né, em cabeça, tórax, que na maioria dos crustáceos vai se fundir formando o cefalotórax, e um abdômen. A cabeça constituída por 5 segmentos, sendo 5 segmentos, eles vão ter 5 pares de apêndices. Quais são esses apêndices? A antênula, que é chamada de antena 1, a antena 2, a mandíbula, a maxílula, também chamada de maxila 1, e a maxila 2. Então, 5 segmentos na cabeça, 5 pares de apêndices. O tórax, ele é chamado de péreo nos crustáceos. Então, os apêndices que são encontrados no tórax, eles podem ser chamados de toracópodos ou pereiópodos, tá? E quando ocorre, por exemplo, a fusão de alguns dos segmentos torácicos com a cabeça, eles vão passar a se chamar de maxilípodo, tá? Então, o tórax, 8 segmentos, 8 pares de apêndices, sendo primeiro par de maxilípodo, segundo par de maxilípodo, terceiro par de maxilípodo. Depois vem o primeiro pereiópodo, que na maioria dos malacostracas está em formato de quela, então por isso passa a ser chamado de quelípodo. E depois vem o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto par de pereiópodos, ou também chamados de toracópodos. O abdômen nos crustáceos, também chamado de pleion, tem 6 segmentos. No abdômen, eles podem ou não ter apêndices, que são os pleópodos. Tá? Nos machos, geralmente são observados 2 pares de pleópodos e nas fêmeas, 4 pares de pleópodos. E o último par de apêndices do abdômen é chamado de urópodo. E esse último par, ele vai servir para natação ou para fixação, porque os urópodos, o último par de apêndices do abdômen, juntamente com o telson, que é a porção final do corpo dos crustáceos, forma o leque caudal, que é usado na natação, né, para auxiliar a natação, especialmente nos camarões e também para dar propulsão em algumas espécies de lagostas, certo? Essa caracterização morfológica, então, ela serve para os crustáceos da classe Malacostraca, que é a classe com maior diversidade de crustáceos e que inclui, então, as espécies mais conhecidas. Bom, então aqui mostrando para vocês, né, a representação na esquemática de um crustáceo, com o cefalotórax, o abdômen e cada um contendo os seus apêndices, né, específicos. Bom, como eu falei para vocês, muitos crustáceos eles podem ter uma carapaça, que é observada em muitas espécies na região anterior da cabeça, formando então uma dobra cuticular que se prolonga para trás e para os lados e cobre total ou parcialmente o tórax. Tá? Então, ela nada mais é do que uma expansão da cutícula, uma expansão do exoesqueleto que se dobra para trás e vai proteger boa parte da cabeça e do tórax, né? Vai cobrir, então, o cefalotórax na maioria dos crustáceos. Essa carapaça vai estar reduzida nos anóstroca, nos anfípoda e nos isópoda. Tá? Depois eu vou mostrar quais são esses grupos e vocês vão ter conhecimento de quem são eles. Os isópodos são o grupo dos tatuzinhos de jardim. Bom,
a carapaça, algumas espécies de crustáceos, eles têm um alongamento anterior e mediano que fica localizado entre os olhos, entre as antenas, que é o rostro. Tá? O rostro, ele é usado como uma característica específica, uma característica taxonômica. Tá? E esse rostro, ele é utilizado muitas vezes para defesa de algumas espécies de crustáceos. O telson é a porção final do corpo de um crustáceo. Ele pode ser pontiagudo, arredondado, em formato mais quadrado. E juntamente, como eu falei, com os urópodos, que é o último par, né, de apêndices do abdômen, ele é utilizado na natação, ele forma o leque caudal. Tá? Então, aqui nós temos o urópodo direito com os 2 ramos e o urópodo esquerdo também com 2 ramos, né? O apêndice birreme, que juntamente então com o telso formam a cauda, né? O leque caudal. O pleo, que é o abdômen dos crustáceos, ele pode ou não apresentar apêndices, então pode ou não ter pleópodos, os quais, né, em algumas espécies, eles são poucos desenvolvidos, mas em alguns os pleópodos são usados para a locomoção, mas os pleópodos podem estar modificados como órgãos para a transferência dos espermatozoides para as fêmeas. E no caso das fêmeas, os pleópodos podem ser usados para segurar os ovos durante o período de desenvolvimento embrionário. Bom, como eu falei, primariamente, então, os crustáceos apresentam um par de apêndices por segmento e as variações na morfologia do ramo externo, que é o exopodito, e do endopodito, que é o ramo interno, são usados como características taxonômicas. Aqui, então, nós temos as denominações dos apêndices, né, de acordo com a sua localização e função. Como eu já comentei, os maxilípodos, a gente pode observar aqui nessa vista ventral de um siri, são apêndices torácicos que vão se especializar em peças bucais, então eles vão assumir a função de auxiliar na alimentação. Os pereiópodos ou toracópodos são apêndices do tórax, né, são apêndices do pereiópodos, usados para locomoção. Alguns periópodos podem estar formando pinça, né, formando uma quela, e aí passam a ser chamados de quelípodos, né. Os 2 últimos artículos desse apêndice, né, o própodo e o dátilo, eles formam, né, essa tesoura, essa pinça, com as quais eles utilizam para capturar o alimento, para macerar, para rasgar, para triturar o alimento, mas também é usado na reprodução, e também para defesa. Os pleópodos são os apêndices do pleo, abdômen, que são usados ou para locomoção e alguns para reprodução. E os urópodos são o último par de apêndices que são utilizados para locomoção e juntamente com o telson formam o leque caudal em algumas espécies de crustáceos. Aqui, então, uma representação, né, dos apêndices dos crustáceos, os apêndices, né, do cefalotórax e né, da cabeça, juntamente com os maxilípodos, e depois os apêndices do restante do corpo, né, aqui do tórax e do abdômen. Bom, além de terem 2 pares de antenas, é uma característica exclusiva dos crustáceos, eles também apresentam a larva náupio. Na maioria dos crustáceos, a fase de náupio ela está confinada ao desenvolvimento embrionário dentro do ovo. Tá? Ou seja, essa fase de náupio vai se passar dentro do ovo, então ela está restrita ao desenvolvimento embrionário. Mas nos dendrobranquiata, que é o grupo que inclui os camarões verdadeiros, os camarões das famílias Peneide e Sergestide, as fêmeas, elas não incubam os ovos são lançados para o ambiente e as larvas eclodem como náupio. Então, nesses crustáceos, do ovo eclode um náupliozinho. E nos demais, o náuplio vai ocorrer
dentro da fase embrionária, né, dentro do ovo. A larva náuplio, então, ela tem uma morfologia específica. Elas têm apenas 3 pares de apêndices, que são a antênula, ou antena 1, a antena 2 e a mandíbula. Esses 3 pares de apêndices usados principalmente para a natação, mas também usados para auxiliar na captura do alimento no náuplio, que é planctônico, né? Como por exemplo nos náuplios dos camarões verdadeiros. E além disso, a larva náuplio tem um olho naupliano, que é um olho mediano, né, que se forma a partir da fusão de alguns ocelos, e ele fica posicionado, então, entre as antenas. Essa larva náuplio, então, é exclusiva, ela é única dos crustáceos, assim como o fato de apresentarem 2 pares de antenas, tá? São as 2 características exclusivas dos crustáceos. 2 pares de antenas e a larva náuplio, ou dentro do ovo, ou, no caso dos camarões verdadeiros, eclodindo como náuplio. Naqueles em que a fase de náuplio se passa dentro do ovo, eles já eclodem algumas espécies num estágio larval mais avançado, naquelas espécies que têm desenvolvimento indireto, mas alguns crustáceos podem ter desenvolvimento direto, ou seja, do ovo já vai eclodir um animalzinho semelhante morfologicamente ao adulto. Bom, falar um pouquinho da morfologia interna dos crustáceos. Pelo fato, né, deles serem aquáticos, as trocas gasosas vai ocorrer por difusão aquosa através das brânquias ou em regiões especializadas do corpo, especialmente em crustáceos pequenos, né? Então, em crustáceos pequenos e que o exoesqueleto não é muito rígido, pode ocorrer também trocas gasosas nessas regiões. As brânquias, elas vão se situar nos apêndices torácicos, então as brânquias elas podem surgir como modificações dos apêndices torácicos e frequentemente elas estão cobertas e protegidas pela carapaça. Então aqui nós temos, né, um desenho esquemático de um siri mostrando então as brânquias aqui dentro, né, do cefalotórax. E aqui um exemplar de um caranguejo que foi retirado, né, parte da carapaça, um pedaço aqui do exoesqueleto, mostrando essas estruturas de coloração branca aqui, que são as brânquias, né, as estruturas respiratórias utilizadas pelos animais aquáticos, né, no caso aqui, os crustáceos. Bom, com relação à excreção, então os crustáceos têm estruturas nefridiais verdadeiras. São 2 tipos de glândula. Ou glândulas antenais, que são chamadas de glândula verde, em que os poros se abrem no segundo par de antenas, ou glândulas maxilares, em que os poros vão se abrir, então, no segundo par de maxilas. Então, né, o sistema excretor dos crustáceos, ele acaba se abrindo na região anterior, tá? Ou um par de glândulas antenais, ou um par de glândulas maxilares. Estas glândulas, elas apresentam uma pequena participação na excreção para compostos nitrogenados, tá? Provavelmente as funções dessas glândulas são fazer a manutenção adequada, né, de íons e do volume correto de fluido corpóreo, ou seja, manter, né, as concentrações iônicas e de fluido dentro do corpo dos crustáceos, né, constante em relação ao meio. A excreção dos compostos nitrogenados, geralmente efetuada através de qualquer superfície permeável do corpo, e em muitos crustáceos essa excreção ela é realizada nas brânquias. Então as brânquias, além de terem função respiratória, elas acabam também funcionando para eliminação de compostos nitrogenados, geralmente, né, amônia, através das suas superfícies, tá? No caso das brânquias. O sistema digestório, né, dos crustáceos é completo, eles têm uma boca anterior, ventral, voltada então para baixo, um esôfago, um estômago, muitas vezes, né, dividido em cardíaco e pilórico, com funções, né, distintas. Eles têm um cepo digestivo, né, que é como
se fosse um hepatopâncreas, né, funcionando como um fígado para armazenamento e catabolismo de substâncias. Depois segue o intestino longo e o ânus se abrindo lá no telson, lá na porção final do corpo dos crustáceos. Além, né, desse sistema, tem os apêndices bucais, que são as maxilas e as mandíbulas, que são usadas, né, especialmente para manipulação e trituração do alimento. Em alguns crustáceos, então, vão ter os quelípodos, né, para captura do alimento, e os maxilípodos, que vão também ser usados para captura e manipulação do alimento. Dentro desse grupo de artrópodos, nós temos uma diversidade de hábitos alimentares. Nós temos espécies de crustáceos que são suspensívoros, né, que se alimentam de matéria orgânica em suspensão na água. Nós temos espécies detritívoras, né, que se alimentam de matéria orgânica que está depositada no sedimento. Nós temos espécies filtradoras, né, se alimentando muitas vezes de organismos planctônicos que vivem, né, na coluna d'água. Nós temos espécies herbívoras, espécies carnívoras. Obviamente que dentro desse grupo também nós temos espécies onívoras que se alimentam tanto de itens vegetais quanto animais, e nós temos também diversas espécies de crustáceos que são parasitas. Tá? Então, nós temos todos os tipos de hábito alimentar dentro do subfilo crustáceo. Com relação ao sistema circulatório, ele é semelhante aos dos demais artrópodos. Eles têm um coração inserido no seio pericárdico e está localizado no mesmo tagma que as brânquias, então geralmente está localizado no cefalotórax. E esse coração vai bombear o sangue para a hemocele, banhando então os tecidos antes de retornar o coração. Tá? Os crustáceos pequenos geralmente não possuem vasos sanguíneos, mas alguns podem apresentar uma aorta anterior para suprir o cérebro. Nos crustáceos de grande porte, aí já surgem artérias e capilares. Os crustáceos, eles podem apresentar dois tipos de pigmentos respiratórios. A hemocianina, que vai dar uma coloração azulada, né, para a hemolinfa, para o sangue dos crustáceos, e a hemoglobina, que já tem aí uma pigmentação um pouco mais avermelhada. O sistema nervoso, então os crustáceos eles têm um sistema nervoso central, né, que é um cérebro, que é tripartido, então constituído por 3 regiões, que é o protocérebro, o deutocérebro e o tritocérebro, né? Então isso é uma diferença em relação aos quelicerados, porque os quelicerados não têm essa região mediana, então os quelicerados não têm o deutocérebro. E no caso dos crustáceos, então, eles têm essa tendência de cefalização e a fusão dos glândulos. Então, esse cérebro se forma, né, pela fusão de 5 ou 6 pares de gânglios que vão formar esse gânglio subesofágico, que é chamado, então, de cérebro. E desse cérebro, né, desse gânglio esofágico, parte, então, um cordão nervoso ventral duplo. Bom, os órgãos sensoriais dos crustáceos são as antenas, obviamente, né, os 2 pares de antenas, que são geralmente quimiosensoriais. Alguns crustáceos podem ter ocelos simples para detecção da direção e a intensidade da luz. O olho naupliano, né, no náuplius, que é formado pela fusão de 3 ou 4 pares de ocelos medianos. O olho composto, que é uma característica, né, dos artrópodos, que pode ser pedunculado em alguns, como a gente vê nessa imagem aqui, né, um olho com um pedúnculo, né, com uma haste, e na maioria né, em algumas espécies, os olhos eles são rentes ao corpo. Além de antenas, ocelos, olhos, os crustáceos têm o estatocisto, que é responsável pelo equilíbrio e orientação desses animais, e além disso, eles têm muitas vezes espalhados pelo corpo, ou às vezes concentrado nas antenas e nas peças bucais e quelípodos, cerdas sensoriais e proprioceptores, tá? Então, são outros tipos de estruturas sensoriais encontradas em alguns crustáceos. As cerdas sensoriais
e os próprios septores. Com relação à reprodução, a maioria dos crustáceos são dioicos, ou seja, eles têm os sexos separados. Nós temos o indivíduo macho e o indivíduo fêmea. Mas as cracas, que são crustáceos fixos, tá? E os remipédios, eles são hermafroditas, ou seja, cracas e remipédios, eles têm, o mesmo indivíduo vai ter o sistema reprodutor masculino e feminino. As gônadas, elas são órgãos tubulares, alongados e sempre pares. Então, vai ser um par de testículo, um par de ovários. Tá? Os ovidutos e os dutos espermáticos são tubos pares e simples, que se abrem através de gonóporos. Tá? Então, tem as gônadas pares, e dessas gônadas parte um conduto, né? Ou um oviduto, no caso dos ovários, ou um duto espermático, no caso dos testículos, e esse canal único, ele vai se abrir através de gonóporos na base de um par de apêndices do tronco, ou eles vão se abrir, então, na base das patinhas do tórax, ou na placa que forma o segmento, a placa ventral do segmento, que é o esternito. A fecundação nos crustáceos é interna, então subentende-se que na maioria das espécies há cópula e os machos apresentam pênis, diferente da maioria dos aracnídeos, né, que é a principal classe lá de quelicerados, em que não se observava pênis, né, com exceção dos opiliões. Então, aqui nos crustáceos, eles têm cópula, a maioria, e a maioria com pênis. Aqui nessas imagens, então, nós temos um comportamento de cópula aqui do tatuzinho de jardim, de um anfípoda de água doce, né, o gênero Hialela, que é o gênero que eu venho trabalhando, né, nos últimos anos, e aqui a cópula de caranguejos, né, o macho, então, segurando a fêmea com os seus quelíperos, né, com a pinça. Algumas fêmeas de crustáceos, elas incubam os ovos, então, após a fecundação interna, os ovos são exteriorizados e as fêmeas as carregam, né, carregam essa massa de ovos fixas ao seu corpo, como, por exemplo, os caranguejos, que vão carregar os ovos nos apêndices do abdômen, né, então, geralmente, o abdômen das fêmeas de caranguejo ele é bem redondinho para proteger a massa de ovos. Os peracáridos, que tem o marsúpio, então, para incubar os ovos, como, por exemplo, os tatuzinhos de jardim, aqui nessa imagem onde está o cursor. As hialelas, né, a anfípoda também tem marsúpio, onde a fêmea carrega os ovos. E no caso dos copépodos, eles têm esses sacos ovígeros. E os cladóceros, que são as pulgas d'água, elas vão incubar os ovos dentro da carapaça bivalve. E além de incubar os ovos, algumas espécies têm cuidado parental, ou seja, após a eclosão, algumas espécies de crustáceos, especialmente as fêmeas, vão carregar os juvenis por algum tempo, como por exemplo, os anfípodos, do gênero Hialela, as fêmeas carregam os filhotinhos no marsúpio, os tatuzinhos de jardim também têm cuidado parental, e o lagostim, depois da eclosão, então, os filhotinhos ficam todos pendurados aqui nos apêndices do abdômen, e aí eles sofrem uma ou duas mudas, e quando eles estão um pouquinho maiores, eles vão sendo libertados aqui, vão dispersando da mãe, e aí com maiores chances de sobrevivência. Tá? Algumas fêmeas, elas podem copular e guardar os espermatozoides em receptáculos seminais, e os crustáceos, eles podem ter desenvolvimento indireto, com a larva, né, eclodindo larva náuprio, ou um estágio larval mais avançado, ou eles podem ter um desenvolvimento direto, ou seja, do ovo eclodindo um animalzinho semelhante ao adulto, como é o caso, por exemplo, dos anfípodos do gênero Hialela, dos tatuzinhos de jardim e dos lagostis. Então, do ovo já eclode um animalzinho semelhante ao adulto. Por isso, desenvolvimento direto. Não tem nenhum estágio entre o ovo e o adulto, né? Um estágio morfológico distinto. Então, por isso, desenvolvimento direto.
E aqui mostrando então, né, a morfologia, mostrando então aqui, né, a distribuição dos órgãos nesse corte transversal. Então, né, mostrando a posição do coração, das gônadas, do intestino, o hepatopâncreas, as brânquias e o cordão nervoso ventral. E aqui, nesse corte lateral, né, nós temos então a possibilidade de verificar que boa parte das vísceras, boa parte dos órgãos, então, ficam concentrados, então, no cefalotórax, certo? Então, era isso que eu tinha para colocar, então, mostrando para vocês, então, um pouquinho das características morfológicas dos crustáceos.